Eu quero contar aqui uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, que foi um sonho. Esse sonho, Olha, irmãos, na verdade foi um arrebatamento em espírito, creio eu, né? Nesse arrebatamento em espírito, eu não era cristã na época, eu não era convertida, mas já tinha ouvido falar de Jesus, mas eu era esotérica, eu era espírita kardecista, eu era ufologista, eu era tudo que não me trazia satisfação à alma. Todas as ideologias humanas que não traz satisfação para a alma do homem, nem sossego para o seu espírito, para o seu coração, era nessas coisas que eu me enfiava. Então um dia eu fui arrebatada em espírito, creio eu, e nesse arrebatamento eu estava na porta da casa do meu pai e o céu se rasgava, irmãos, assim como fala na palavra do Senhor, como um raio que desponta do ocidente ao oriente, assim há de ser a volta do Filho do Homem, aleluia. Oh, Ramanakiasto, Remenehasta, Santo Deus, irmãos, aquele céu ele rasgava num raio, num estrondo, e ficava aquele raio rasgado no céu, pegando fogo. E eu falava para minha irmã que estava sentada numa biquinha em frente à casa, lavando roupa, e eu falava para ela: olha, Cristiane, o arrebatamento da igreja aconteceu, Jesus voltou, Jesus voltou. E ela olhava para o céu, ficava muito intrigada com aquele acontecimento, né? Estrondoso, mas ela vinha com razões humanas, ela falava assim: não, isso daí é um grande fenômeno da natureza, não tem nada a ver com a volta de Jesus, não tem nada a ver com isso que você está pensando, é um fenômeno da natureza. E eu começava a me desesperar e falava: não, isso é a volta de Jesus, é a volta de Jesus. E aí, irmãos, eu saí correndo pela rua. Fui correndo desesperada. Na minha rua tinha uma igreja Deus e Amor, e quando eu olhei, que eu vi as portas abertas, estava de dia, e sempre tinha culto de dia, né? Quando eu vi as portas abertas, me deu um alívio, que eu falei: é ali, é nessa igreja, alguém vai me ajudar, alguém vai me ajudar. E quando eu chegava perto, que eu via todas as portas abertas, ai, que bom, a igreja estava aberta. E quando eu entrava assim, irmãos, não tinha um cristão dentro daquela igreja. Tinha uma Bíblia aberta no púlpito, tinham Bíblias no banco, tinham bolsas penduradas no banco de mulheres, Bíblias caídas no chão. Irmãos, mas não havia ninguém. Irmãos, veio um vazio, um pânico, um desespero que não dá para descrever com palavras humanas, uma sensação de abandono, uma fobia. Olha, não tem palavras para descrever tudo o que eu senti de terror, uma sensação horripilante. Era como se eu tivesse recebido a notícia de que todos da minha família tinham morrido naquele dia, de tão angustiante que era a sensação que eu senti, irmãos. Era muito aterrorizante, era muito horrível, irmão. E aí eu comecei a correr para minha casa, irmãos. Nisso que eu ia correndo pela minha casa, vários carros começavam a bater um no outro, irmãos, e era barulho de freio, e era barulhos de carro batendo, e aquilo ia aumentando e aumentando, e ficava estrondos na terra de carros batendo. E aviões começavam a cair, explodiam no chão, os helicópteros, e o mundo ficava uma parnafenália e uma gritaria, e sirene de ambulância, e carros batendo, e barulhos de freadas no asfalto, irmãos, era um desespero, eram barulhos horríveis que estremeciam a minha alma. Porque, irmãos, aquele servo de Deus que estiver dirigindo um carro, aquele servo de Deus que estiver dirigindo uma moto, que estiver pilotando um avião, quando a trombeta tocar, irmão, ele for arrebatado, a moto vai ficar desgovernada, o ônibus vai ficar desgovernado, o carro vai bater um no outro, o avião vai cair, helicóptero. Assim é de ser a volta da Filha do Homem, irmãos. Assim é de ser o arrebatamento da igreja. Irmãos, e naquilo começou a me dar um pânico. Eu comecei a gritar o nome dos meus filhos, e simultaneamente
Todas as mulheres que moravam ali na minha localidade começaram a gritar pela rua, em prantos, em desesperos, irmãos, e elas gritavam o nome dos filhos, e era aquela gritaria: Diego, Diogo, Tamires, Luane, e as mães desesperadas pranteavam, gritavam pela rua o nome dos seus filhos, irmãos, e aquele clamor foi se acometendo pela face da terra, irmãos, como se as vozes das mães, dos pais se espalhavam na atmosfera terrena e ecoavam um eco de desespero, irmãos, de mães, de pais gritando pelos seus filhos. E os meus filhos não estavam mais comigo. E era uma sensação de abandono tão terrível que eu nunca senti na minha vida. E aí eu corri para a minha casa, eu corri. E quando eu cheguei na minha cozinha, irmãos, tinha um móvel na cozinha que não era da minha casa. E ali eu caí de joelho e eu chorava muito. Eu falava: Deus, quanto tempo eu tive para aceitar o seu filho Jesus como meu Salvador? Por que eu não fiz isso? Agora a sua igreja foi, eu fiquei. Irmãos, e eu não tinha entendimento da palavra de Deus. E eu não tinha entendimento de arrebatamento. E eu ficava ali de joelho naquele sonho, né, naquele arrebatamento. E eu chorava, eu acordei muito desesperada, muito aflita. E aquilo atormentou a minha alma durante dias e dias, o meu espírito, um desassossego, porque aquilo era muito real e latente dentro de mim. E eu não conseguia parar de pensar naquelas coisas, eu não tinha com quem conversar. E naquele mesmo mês, irmãos, eu chegando da rua, quando eu abro o portão do quintal e eu entro, irmãos, quem estava sentada, lavando roupa, dentro de um balde, na biquinha do quintal, a minha irmã. A segunda cena, né, do arrebatamento que eu tive. Porque a primeira cena foi o céu se rasgando num raio de fogo que ficava aberto. E a segunda cena era a minha irmã sentada, lavando roupa numa biquinha. Isso foi um sinal profético, irmãos, que Deus deixou no meu sonho. E aí, depois de semanas, isso aconteceu. E quando eu abri o portão, eu falei: Cristiane, o que você está fazendo aí? Você está lavando roupa na biquinha. Por que, Cristiane? E ela falou: Cláudia, o nosso pai quebrou o tanque para fazer obra lá na área, lá atrás. Então eu estou lavando roupa aqui na bica. Nós vamos ter que lavar roupa aqui na bica. Por que você está tão assustada assim? Irmãos, eu fui para o meu quarto e ali eu fiquei aterrorizada, que eu falei: Deus, como pode? Eu sonhei com isso menos de um mês atrás e agora minha irmã está lavando roupa. Isso foi um sinal profético. O segundo sinal profético foi nesse mesmo mês. Eu cheguei em casa e quando eu entrei na cozinha, que estava lá, irmão, na cozinha? O móvel do sonho. Eu não falei para vocês que no sonho, no arrebatamento, tinha um móvel novo na minha cozinha, onde eu caía de joelho ali perto desse móvel, ficava chorando e falando para Deus: Deus, por que eu não aceitei o seu filho, Jesus, como meu Salvador? Eu chorava muito. Então, irmãos, eu entrei na minha casa, né? No mesmo mês do sonho estava esse móvel na cozinha que não existia na minha casa. E quando eu olhei esse móvel, eu levei um susto. Eu falei: mãe, que móvel é esse? Que móvel é esse? E ela falou: calma, Cláudia, que isso? Que estranho. Esse móvel é... o seu amigo Jorginho te deu de presente. Fomos lá e pegamos e trouxemos, eu botei na cozinha. Qual o problema? Eu: nada, mãe. E ali eu fui para a cama e fiquei no quarto. E eu fiquei aterrorizada. Eu falei: Deus, duas coisas no sonho que aconteceu. A minha irmã lavando roupa na bica e o móvel na cozinha que não existia. Irmãos, Deus é real.
Jesus está à porta, Jesus está voltando. Eu tive esse sonho no ano de 1991 ou 1992. Foi nos primeiros despertamentos para minha real conversão, né? E depois de uns meses, eu encontrando um amigo que tinha se convertido, eu falei para ele, eu tive um sonho tão estranho, eu sonhei isso, contei o sonho para ele, e eu falei, era tão real. Ele falou, eu não vou te falar nada, eu vou levar um LP na sua casa, porque em 1992, né, irmãos, era o LP e era a fita cassete, e ele levou esse LP no outro dia. E era o testemunho de um homem alemão. Esse testemunho foi traduzido para o português e o sonho dele era idêntico ao meu. E aquilo me deixou mais deslumbrada ainda, na verdade mais aterrorizada ainda, né? Como pode um homem, anos antes, ter o mesmo sonho que o meu? E depois ele me mostrou que estava escrito na Bíblia, que Jesus viria. Assim como um raio que desponta do ocidente ao oriente, assim é de ser a volta do Filho do Homem. Então, irmãos, estejamos preparados, com as nossas mãos limpas, com as nossas vestes santas, nos livrando de todo laço de iniquidade. Irmãos, os dias são maus. Satanás tem cirandado as nossas vidas. Eu tenho até comentado com algumas irmãs que antigamente nós buscávamos o Senhor. Uma irmã disse isso, a missionária Cleide, uma irmã muito amada. Uma vez ela disse isso para mim. Cláudia, antigamente eu orava e aquela oração me sustentava durante um tempo, mas todo dia eu orava. Ela falou para mim assim, só que agora eu sinto que eu oro e é como se aquela oração fosse só para aquele dia, no outro dia eu já estou abatida. E eu conversei isso com uma irmã muito querida, a irmã Kelly. E eu falei isso para Kelly, que eu tenho sentido isso também. Porque antigamente, irmãos, eu ia numa vigília, eu voltava cheia da unção do azeite, eu ficava uma semana falando em mistério, cheia da unção, cheia do fogo do Espírito Santo. E hoje em dia é como se o azeite que a gente recebe, parece que a gente chega em casa e já está se esvaindo, irmão, porque os dias são maus, são muitas coisas más passando nos nossos olhos, nas televisões, na internet. A gente, sem querer, a gente está pecando. O Testamento diz que ao servo do Senhor não convém nem ouvir falar em derramamento de sangue.